Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E a nossa convidada de hoje é especialista em marketing de influência, gente. Tá no mercado digital há mais de 4 anos e já faturou mais de 150 milhões de reais. Com a sua metodologia própria, ela ensinou mais de 500 mil alunos a começarem do zero na internet e ganhar dinheiro com o digital. Hoje chegou a nossa vez de aprender tudo sobre marketing de influência, não é mesmo? Chegou demais, cara. Quem eu tô é bem ela? animada. Rufem os tambores! Seja muito bem-vinda, Taine Ruana! Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser um prazer fazer esse bate-papo aqui e contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história e sobre marketing de influência. Maravilha. Perfeito. E olha só, pra gente começar com o pé direito, eu queria entender um pouco mais sobre a Taine. Como é que você entrou no marketing digital? Eu sei que você comentou ali nos bastidores com a gente que você tinha umas crenças da infância instaladas. Então, como foi isso hoje pra chegar onde você chegou? Tá, a minha infância foi bem conturbada, estranha, vamos dizer assim, né? Porque a minha família nunca teve condição financeira, então foi algo que sempre me afetou. Só que ela me afetava de uma forma positiva. O que eu sempre buscava? Eu buscava o espelho na minha família do que eu não queria pro meu futuro. Geralmente, a sua família, ela é algo que você se espelha e que você quer ser. E na minha família era o contrário. Eu queria ser o oposto do que eles eram, vamos dizer assim. Não de personalidade, de educação, porque isso, graças a Deus, eu sempre tive e sempre foi um exemplo. Mas de comprometimento, de financeiro, de estrutura de vida, vamos dizer assim. E isso que me fez olhar pra eles e falar, não, eu quero ser o oposto. Então, o exemplo da minha família sempre foi o que eu não quis ser na questão financeira. E foi assim que, com 17 anos, eu e meu irmão, a gente saiu de casa. Eu era muito nova, não tinha estrutura nenhuma, né, Tinha estrutura porque a gente amadurece muito rápido conforme as coisas acontecem na nossa vida. E mais ou menos aconteceu coisas conturbadas, né? Com o meu pai, com a minha família. Meu pai, né? Sempre foi uma pessoa que teve problema com bebida na família dele. Então, isso afetava muito a nossa família. E foi um dos motivos pelo qual eu saí de casa, né? Com a minha irmã. E quando eu saí de casa, eu tava recém entrando na faculdade, com 17 anos. Recebia bolsa, ganhava R$1.300 por mês e tinha que me virar com o que eu tinha, entendeu? Então, isso fez eu amadurecer muito. E, com isso, eu trouxe muitas crenças, né? Principalmente a crença do merecimento. Eu achava que, depois que eu comecei a ganhar dinheiro na internet, eu não merecia esse dinheiro. Ou que eu precisava compartilhar com as pessoas, porque não era pra ser só pra mim, entendeu? Eu não merecia tanto. E aí, eu tive que trabalhar isso com terapia e tudo mais. Então, minha infância foi bem conturbada, mas graças a Deus, a gente nunca passou fome. Nunca passei fome, já tive que ir tomar banho na casa da minha avó porque não tinha água em casa. A gente já teve um ano que a gente se mudou, sei lá, umas 7, 8 vezes porque meus pais não tinham dinheiro pra pagar o aluguel. Então, graças a Deus, essas coisas foram me fortificando, vamos dizer assim, com o tempo. E hoje eu formei a personalidade que eu tenho e sou muito orgulhosa disso, de toda a minha trajetória, assim, como criança, como adolescente, né? Sempre fui muito estudiosa, sempre tirei notas boas, nunca peguei recuperação, nem faculdade, nada. E isso me fez chegar até onde eu cheguei, né? Eu vejo que... Eu sempre falo, é merecimento. Hoje eu consigo aceitar que é merecimento, mas esse processo foi bem doloroso. E em que momento você começou a trabalhar com digital? Como é que isso se apresentou pra você? Então, a gente mora numa cidade do interior, né? Bem no interior de Santa Catarina. São 50 mil habitantes nessa cidade. Acho que nem tem 50 mil habitantes. Fiquei sabendo que tem um só semáforo lá. Só um semáforo. Caraca. Só uma rua. Não sei como é. Então, é uma mentalidade muito pequena, né? A galera que mora no interior, quem é que mora numa cidade que tem menos habitantes, assim, tipo, que não é... Cara, não tem shopping em Guaramirim. Então, é muito pequeno. Sim. E aí, você tem essa crença de que... É cultura, na verdade, né? Cada lugar tem uma cultura, cada empresa tem uma cultura. E isso é normal. E na nossa cidade, no interior, a gente cresce aprendendo que o quê? Você precisa se formar numa faculdade, que se você conseguir se formar, você já tá se destacando. Você vai arrumar um emprego que te pague 3, 5 mil reais por mês. Vai ter um filho, um marido, um cachorro, uma casa, um carro. E isso é sinônimo de sucesso pra quem mora lá. Pra quem mora no interior. E quando eu comecei a namorar com o Gabriel, ele era muito novo, ele tinha 18 anos, eu já tinha 22, então tinha saído recém de um relacionamento de 6 anos, então já tava bem madura em relação a relacionamento, já tinha muita vivência com isso.
E quando ele começou no digital, com 18 anos, através de um treinamento para afiliados, eu sempre falava pra ele, não vai dar certo. Tu não vai conseguir sacar esse dinheiro, tu tem que estudar, tu tem que se formar. A crença instalada na minha cabeça de que a gente precisava se formar, ter um caminho tradicional, entendeu? Do que as pessoas instalam na nossa mente. Eu sempre falo que a mentalidade, pro empreendedorismo, a gente precisa preparar a nossa mentalidade. Porque se a gente não preparar, a gente não vai conseguir alcançar o sucesso. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Falando sobre a minha trajetória, o Gabriel começou, aí eu fui totalmente contra, né? Ele ficou um tempo lutando contra isso ainda, né? Lutando contra... A gente quase chegou a terminar, porque eu não aceitava que isso fosse um emprego normal. Eu não aceitava que, cara, dá pra viver da internet. Isso não existe. Cara, na minha cidade isso não existe. Tanto que quando a gente começou, as pessoas falavam, deve estar... trabalhando com coisa legal, sei lá. Todo mundo sempre pensa isso. Isso, né? entendeu? É que as pessoas nunca aceitam o sucesso dos outros, né? Sempre precisa justificar ou encontrar algum motivo pra mostrar que o sucesso dela não é Válido. 100% de dedicação, sabe? Esforço. Isso é normal. Sim. E ele começou a ter resultado. No primeiro mês fez, sei lá, R$800. No segundo, 1.000 e pouco. No terceiro, 3.000 e pouco. E aí, eu comecei a aceitar. Ele começou a sacar. E eu comecei a ver que realmente era válido. Só que como eu sou capricorniana, pé no chão, dinheirista pra caramba. Eu quero estabilidade, né? Pô, eu tava 8 anos trabalhando de CLT. Ganhava, sei lá, R$3.000 sujo, 2.500 limpo. Pagava aluguel, carro, luz, água. Dividia as despesas com a minha irmã ali. Sobrava quase nada pra viver, não sei até hoje como eu sobrevivia, mas enfim. E aí ele começou e eu comecei a conciliar o meu trabalho de CLT com o trabalho dele pra ajudar ele, né? Porque começou a alavancar, ele teve que transformar o CPF em um CNPJ, abrir uma empresa, começou a faturar, começou a contratar pessoas. E como eu estudei administração com ênfase em finanças, eu entendo de gestão, eu entendo de processos e eu era a melhor pessoa pra auxiliar ele nisso. Então, a princípio, a minha entrada no digital era pra trabalhar com ele, nos bastidores. Só que a partir do momento que você entra no digital e que você vê o potencial, que é o quanto você pode alcançar, o quanto você pode aumentar o seu faturamento e a sua qualidade de vida, porque tem muitas pessoas que têm também essa crença de que o dinheiro não traz qualidade de vida, que o dinheiro não é bom. Só que isso também é uma crença instalada, né, na cabeça das pessoas de que a pessoa, quando ela tem pouco, ela pensa que o muito é ruim. E às vezes a pessoa que tem muito acha que o pouco é ruim. Enfim, ficou meio confuso, mas vocês entenderam, né? É muito complicado. É muito complicado tentar explicar isso. Mas o dinheiro, ele traz qualidade de vida, né? E quanto mais você tem, mais você quer. E você começa a criar uma ambição dentro de você que talvez antes você não tinha. E você desperta conforme você vai ganhando e vai crescendo. E vai criando nome e vai se destacando entre os demais. Isso é normal, né? É um processo. Então, eu comecei a ver o quanto eu poderia alcançar mais, o quanto morar numa cidade pequena não ia me impedir de crescer. E o quanto todas as pessoas que estavam ao meu redor também poderiam fazer isso acontecer. E aí você vê potencial em cada pequena coisa que antes você não via, você começa a despertar essa visão de empreendedorismo, de que eu já fazia isso aqui, mas eu fazia de uma forma diferente, e hoje eu posso fazer e me beneficiar com isso. Então, essa visão, ela vai se despertando com o tempo, né? Eu sempre falo que a gente começa a criar o empreendedorismo dentro da gente quando a gente abre a mente pra conseguir aceitar que isso é possível. E começa a caminhar, né? E começa a caminhar, aparece. Isso mesmo. Conforme você vai caminhando, parece que as ruas vão se abrindo e você vai criando novos caminhos e trilhando e abrindo caminho onde não tem. E cada vez mais você vai buscando o sucesso, né? Eu sempre falo que quando você trabalha, você se dedica e você leva a sério o que você faz, as portas vão se abrindo, né? Não adianta você sentar na mesa e esperar que vão trazer 10 copos pra você se você não levantar pra buscar o primeiro. Perfeito. Então, as pessoas vão te ajudar, sempre vão ter pedras no caminho, só que você vai aprendendo a lidar com elas e vai aprendendo a passar por cada obstáculo que acontece, né? E foi ali que eu decidi me dedicar intensamente ao mercado digital, ao mercado de afiliados, que eu vi que tinha muito potencial, que se o Gabriel tava tendo resultado, por que eu não poderia? Entendeu? Então, você começa a se ver com outros olhos, vamos dizer assim. Quando você começa a conviver com uma pessoa que... Quando a sua ambiência muda, né? Muda a sua ambiência e o seu pensamento muda, a sua mentalidade muda, isso é automático. É automático, não adianta. Cara, a ambiência faz toda a diferença. A gente pega o exemplo, por exemplo, do QCash. No QCash, a gente tá no lugar certo com as pessoas certas. A todo momento, a gente tem conhecimentos exclusivos, a gente tem um crescimento, tanto pessoal, mas profissional absurdo. E sem contar networking, né? Não, total. Do ambiente. Faz se toda a conectar diferença. de fato com as pessoas que estão aqui, Sim. entender da vida delas, isso aí pra mim é ouro. Sim. Agora sim, você começou como
como afiliada, então, no mercado de afiliados, vendendo como afiliada. Isso, eu comecei através do treinamento do meu noivo, do Gabriel. Legal. Quando ele começou, ele foi como afiliado por uns 6, 7 meses, se eu não me engano, e ele lançou o próprio produto dele. E eu, como eu trabalhava nos bastidores, eu já tinha todo o conhecimento sobre o assunto, só que eu não tinha coragem de começar. Eu não tinha coragem de, não, eu também sou capaz, entendeu? E aí, cada vez mais, ele foi me incentivando e a gente morava, né? Meus pais não sabiam muito bem o que a gente tava fazendo, a minha família não sabia se era certo ou não. E aí, tu fica naquela, né? Será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? O medo é normal, né? Em tudo que a gente vai fazer que foge da bolha, que tira a gente da nossa zona de conforto, Dá um frio na traz barriga. essa sensação de medo e de incerteza, se você vai conseguir, se você não vai, isso é muito normal. Mas aí eu fui com medo mesmo, arrisquei. Existem estratégias hoje que antigamente não existiam, que facilita demais a vida de quem vai começar no mercado. E quando eu comecei, era aquela parada de ou tu aparece no Instagram ou tu não tem resultado. Só que aí a gente começou a aplicar uma estratégia que tu precisava aparecer, mas não tanto, que era a estratégia de parceria com o influenciador. E quando eu comecei, eu levei 30 dias, né, estudando, me dedicando e tentando fazer uma forma de não precisar ser tão frequente nas redes sociais e ter resultado ao mesmo tempo. E aí o Gabriel já tava tendo resultado com parceria com o influenciador. Eu falei, cara, eu vou me especializar nisso. Porque eu sei que eu posso moldar essa estratégia e fazer diferente do que ele faz hoje, mas ter resultado também. Então eu comecei a trabalhar como afiliada e comecei a moldar a parceria com o influenciador. Fiquei 30 dias patinando, né, tentando fazer a minha primeira venda, tão famosa, a primeira venda que todo mundo começa no mercado buscando ela, né? Qual era o ticket? O ticket era R$197. Não, eu gosto de perguntar, porque ninguém esquece o ticket da primeira venda, né? É impossível. super importante, é como se fosse a concretização de algo que tu tá começando. Isso mesmo. Fica palpável. De primeira venda, quando você vê ali caindo. Não, a primeira venda é algo incrível, né? Só que eu sempre falo, é uma construção. Não adianta você focar na sua primeira venda se você não tá construindo nada, se você não tá construindo uma estrutura, né? Porque hoje o mercado digital é isso, é uma construção de estrutura, é um trabalho normal, você precisa se dedicar, precisa levar a sério. E se você não construir tanto conhecimento quanto preparar a sua mentalidade, você não vai construir resultado, né? E a gente é baseado em resultado, a gente se empolga quando a gente começa a ter resultado. Por isso que a primeira venda tem aquela sensação de, meu Deus, me deu energia, me deu gás, porque é resultado. Sim. E a partir do momento que você vê resultado com aquilo que você tá aplicando, você vai se dedicar cada vez mais. Isso é normal no ser humano. Então, depois de 30 dias, eu fiz minha primeira parceria com o influenciador. E eu moldei a forma como o Gabriel fazia. E deu super certo. Eu fechei minha primeira parceria com 30 dias. Eu paguei R$2.000 e eu vendi R$12.000. Então, tipo assim, eu paguei 2.000 e eu fiz 12. Eu tive R$10.000 de lucro, cara. Naquela época, isso era incrível. Sabe, tipo, R$10.000 pra mim, que ganhava 3.000 por mês, eram quase 4 meses de trabalho. Então, foi ali que eu decidi largar o CLT, foi ali, né, o Gabriel já tava ganhando muito dinheiro como produtor, eu tava ali patinando como afiliada ainda, mas auxiliando ele nos bastidores. Bem pé no chão mesmo. Bem pé no chão mesmo, e trabalhando de CLT. Então, acho que foi em junho de 2019, ou 2020, eu acho que foi 2020, que eu decidi largar o CLT, mas como eu sou 100% trabalho, né, então eu não ia deixar minha ex-chefe, minha ex-empresa na mão, então fiquei 30 dias ainda ensinando outra pessoa, conciliando o meu trabalho com o que eu já fazia. E aí, depois desse tempo, eu me dediquei 100% ao digital e comecei a ter resultados muito expressivos, cada vez mais, Legal. mais. E tá aqui hoje recebendo a premiação de 1 milhão, olha só. Mesmo. Mas tá aí. Exato. Mas tá aí, antes de a gente falar um pouco, entender sobre essas estratégias com a parceria de influenciador, você ficou quanto tempo sendo afiliada até você lançar seu próprio produto? Nossa, muito. Sei lá, eu acho que uns 2 anos. Caraca. Eu sempre tive essa crença de aparecer. Pra mim sempre foi muito difícil. Tanto que até hoje, pra mim, é difícil fazer uma live. Porque a live é ali, ao vivo. Os stories tu pode gravar, regravar, fazer quantas vezes tu quiser, entendeu? O Reels, enfim, todas as ferramentas hoje de rede social, você pode regravar. Mas uma live é você e o público, entendeu? Se você errar, não tem como... Isso, porque uma pessoa que se comunica tão bem, que vocês estão vendo aqui, que você olha e fala, olha, nossa, ela manda muito bem na comunicação. Essa pessoa que tem tanto conhecimento, tanta experiência, também tem frio na barriga antes de fazer uma live. Meu Deus. É que hoje as pessoas olham, né, pra gente, pras pessoas que são grandes players e pensam que o nosso resultado é inalcançável. Só que todos nós começamos do mesmo ponto. Todos nós começamos do zero, sem saber absolutamente nada.
E a gente moldou a nossa mentalidade, moldou a nossa estrutura, se adaptou ao que foi dando certo no mercado digital. E aí a gente conseguiu ter resultado constante, frequente e resultados altos, né? Que é o que todo mundo busca. Então, eu sempre falo, é uma construção. Tu não começa num dia e no segundo dia tu faz 5 mil reais. Isso raramente vai acontecer. Tem pessoas que conseguem fazer venda em 2 dias? Sim. Porque, às vezes, já tem alguma vivência, já tem uma facilidade, já tem um público, já aparece, entendeu? Quantas pessoas que tu segue ali, que é da tua rotina, que cria conteúdo? Sim. Muitas. Só que cria conteúdo porque gosta, entendeu? E pra mim não era assim. Eu nunca fui uma criadora de conteúdo, nunca precisei. E até hoje eu não sou uma boa criadora de conteúdo. Você Então, acha que isso? não. Eu acho que não. Eu acho que eu tenho Cara. muito pra melhorar ainda. Mas é aquilo, né, Thay? Tipo, até você conseguir ganhar dinheiro dormindo, existe aí Você perde muitas noites de sono. Você perde muitas noites de sono. Isso mesmo. Agora, sim, a gente quer entrar muito nas suas estratégias de parceria com influencer, mas antes, pra quem tá começando e nunca ouviu falar sobre isso, explica pra galera o que é marketing de influência. Tá. Gente, marketing de influência é basicamente vocês pagarem pro influenciador divulgar o seu produto ou o seu serviço. Hoje, a gente segue muito influenciadores e a gente vê que... o influenciador tá divulgando essa marca de água. Essa marca de água que é foda porque o influenciador tá divulgando. Mas ele recebeu pra isso. Nenhum influenciador faz uma divulgação sem receber. Nenhum. Tudo que você vê de publicidade nos stories, no perfil, no Reels, de algum influenciador, é pago. Mesmo sem hashtag publi. Sem hashtag publi. Já fiz muitas parcerias sem hashtag publi. E ninguém sabe, né? Ninguém nem Todo mundo imagina. achou que foi genuinamente. Isso Você realmente mesmo. gostava. A última parceria que eu fiz, o Gaba, que é meu videomaker... Ai, bati no microfone, vou repetir. O Gaba, que é meu videomaker, falou pra mim, Thay, era tua amiga? Aí eu falei, não, era uma parceria. Eu paguei. Aí ele, cara, é impossível. Eu acho que era tua amiga. Eu falei, não, esse é o meu trabalho, né? Então, quer dizer que foi bem feito, deu certo, sabe? Porque pra te fechar uma parceria com o influenciador, tu tem que ter conexão. O influenciador não pode divulgar essa marca de água aqui, aleatória, se ele não criar uma conexão com o público antes. Se ele não tomar essa água antes de divulgar. Entendeu? Não vai vingar, não vai dar certo. E essa é uma das estratégias que tu precisa analisar antes de fechar uma parceria. Mas de forma resumida, a parceria com o influenciador é pagar pro influenciador divulgar. E não precisa ser um grande influenciador. As pessoas sempre pensam, eu preciso pegar um ex-BBB, preciso pegar um famoso, sei lá, preciso pegar uma pessoa estourada. Não, a parceria com o influenciador, ela funciona com micro-influenciadores também. E às vezes, depende do nicho que você trabalha, ela funciona melhor com os micro-influenciadores. Porque justamente por causa da audiência que talvez seja mais Isso. engajada do que, sei lá, um influenciador mesmo. mega bombado. Às vezes, o influenciador mega bombado tem um público muito diversificado. Tem muita criança, tem muito adolescente, tem muito adulto, tem muito idoso. E às vezes o micro-influenciador, ele te traz um resultado mais direto. Ele conversa com a audiência melhor. Porque o micro-influenciador, ele tende a se dedicar mais para conseguir crescer. Total. Então, quando você fecha uma parceria com um micro-influenciador, ele vai querer te entregar muito mais do que você contratou, porque ele quer fechar novos negócios. Perfeito. Ele quer crescer. E aí, automaticamente, quando você fecha uma publi com ele, você tá ajudando no crescimento dele. Você tá confiando no trabalho dele. E ele pode usar isso depois ao favor dele. Falar que ele já fechou publicidade com tal e tal pessoa. E mostrar o portfólio, né? Que é normal. Então, você ajuda ele, ele te ajuda. E o público, muitas vezes, é muito fiel. Porque é orgânico, entendeu? E os grandes influenciadores nem sempre são orgânicos. Então, tem muitos seguidores pagos, tem um sorteio, tem um monte de coisa que você pode fazer pra crescer o seu perfil hoje em dia, né? E o micro-influenciador, ele se dedica, ele dá a vida pra rede social. Porque ele quer viver só disso. É a mesma coisa que a galera que começa no digital e que entende o potencial. Vai dar a vida. Uhum. E o influenciador também é um trabalho. Tem muita gente que acha, cara, a vida do influenciador é boa, só ficar postando na rede social. Não. Ainda em 2024, Ainda? a galera pensa que Uhum. não vê aquilo como um trabalho que Não, tem muito esforço não por vê. trás, mas tem E, todo. Às vezes a dedicação. pessoa se dedica muito mais do que um trabalho convencional. Inclusive, até trazendo esse assunto do hashtag publi, eu não sei se depende do público, se eu realmente não era o público daquele stories que eu tava vendo. Eu vi um stories recentemente de uma... Não vou falar o nome dela. Mas de uma mina grande da TV. Aham. Enfim, cantora. E aí ela tava fazendo uma publi. Só que ela tava fazendo uma publi pra Nivea, da marca de... Acho que é de creme, né? Sei lá, Aham. coisas de pele. Aham.
E, cara, ela colocou hashtag publi. Daí eu olhei aquilo e falei, mas será que as pessoas se conectam com isso? Não. Porque, tipo, é claramente Você uma publi. recebeu pra isso. Exato. E, assim, ela tava realmente tentando encenar e não tava dando certo, assim, sabe? Tava super forçado. Daí eu fiquei pensando, cara, será que as pessoas pagam por isso? Tipo, elas compram esse tipo de story? Porque eu acredito que quem fez aquela parceria com essa cantora... Ou, sei lá, não alinhou. Eu não sei se também grandes marcas fazem isso de uma forma diferente, não sei. Mas por ser grandes marcas, daí, sei lá, pega um público muito amplo e aí tudo bem, vale a pena. Mas eu acho tão zoado, porque você vê hashtag publi. Ela tá usando porque ela foi paga. Tipo, ela não tá usando porque ela gostou daquilo, sabe? Mesmo. Ela não convenceu. Justo, mas vou te falar, eu acho que depende muito também da forma como é feito. Ah, sim. Porque tem pessoas que são brilhantes ali na criatividade, realmente fazem acontecer e você fala, cara, gostei, vou clicar e vou comprar. Mas com tem a hashtag galera... publi? Com hashtag publi, mas eu também vejo eu vi. comportamentos, por exemplo, de pessoas, principalmente no TikTok, onde eu fico mais, assim, no meu tempo off, que a galera bota lá publicidade, às vezes ele tem um engajamento bizarro em outros vídeos que não são relacionados à publicidade, ele não faz um vídeo tão bom relacionado à publicidade e não tem engajamento nenhum. É, Isso então é muito relativo, É muito né? relativo, por isso que eu falo que a estratégia de parceria com o influenciador, ela pode te trazer muito resultado se aplicada da forma correta. Porque não adianta você fechar uma parceria com o influenciador e ele lá te divulgar de qualquer forma. Pode ser o influenciador mais engajado do mundo, que ele não vai te trazer resultado. Perfeito. Primeiro porque ele precisa alinhar a comunicação com a audiência dele. Só ele sabe a forma como ele se comunica. Então, antes de fechar uma parceria com o influenciador, é importante você acompanhar o influenciador durante um tempo. É o que eu faço, né? É o funil que eu uso. Acompanha o influenciador por um tempo e entende qual que é a comunicação dele. Qual que é o tipo de público que ele quer atingir. Porque, por exemplo, não adianta eu vender um produto de renda extra, de um ticket de R$497, para uma influenciadora que atinge um público menor de 18 anos. Não é um público qualificado para comprar o meu produto. Ela pode ser a mais engajada do mundo, ela pode ter uma quantidade de seguidores e de visualização nos stories incrível, pode me cobrar R$1.000, mas eu não vou fechar. Porque eu sei que pra mim, pro meu produto, não vai trazer resultado. Perfeito. Então tem muitas pessoas que não sabem analisar o perfil do influenciador pro produto que ela trabalha. Isso é muito importante. Pode ser o influenciador... pode ser Carlinhos Maia, cara. Que depende do produto, não vai conectar com a audiência dele. E isso precisa ser analisado antes de fechar um contrato. Nessa sua análise que você fica fazendo dentro do perfil, beleza, eu sei que ele se comunica dessa forma. Quando você vai apresentar o produto pra ele, você deixa ele meio que livre pra fazer da forma como ele acha que o público vai engajar, se conectar? Você deixa ele livre ou tem todo um script pra ele? Depende. As últimas que eu tenho feito, a gente fez em conjunto. Tanto eu e o influenciador e uma assessoria junto. Por quê? Ele me passa a comunicação que ele usa, eu já acompanho ele por um tempo, né? As últimas que eu fiz, eu acompanho por um tempo, vejo qual que é a comunicação. Por exemplo, a última que eu fiz, ela falava sobre relacionamento, sobre fitness e também falava sobre jogos. O que pra mim hoje não é um empecilho mais. Antigamente era. Só que hoje a galera tá muito... Já sabe que jogos é uma coisa, marketing digital é outra. A galera já tá com esse nível de consciência um pouquinho mais elevado. Então, pra mim, não foi um problema ela divulgar jogos. E me trouxe muito resultado, inclusive. Porque a gente alinhou a comunicação do que eu buscava com o que ela conecta com a audiência. Legal. A gente fez um script... misturado com o que eu trouxe pra ela e com as ideias que ela trouxe pra mim. Tanto que quando eu cheguei pra fazer a publi com ela, ela falou... Thay, a gente ia fazer a publi hoje, mas a gente vai fazer a publi daqui 3 dias. Primeiro eu vou postar um story, gerando uma curiosidade no público, falando sobre você. E daqui 3 dias a gente faz a publicidade em si. Porque ela sabe que pra audiência dela, isso ia gerar mais conexão. E deu super certo. Então, essa análise de perfil, ela é feita em conjunto, só que tem muitos influenciadores que não aceitam... E que não dão esses insights. E foi até um feedback que eu trouxe pra ela. Eu falei, cara, tu me deu uma abertura muito boa. Tanto que eu fechei uma exclusividade com ela e eu vou fazer futuras parcerias com ela novamente. A gente vai fazer projetos juntas, porque ela me deu essa abertura e eu trouxe pra ela ideias que poderia agregar tanto pra mim quanto pra ela. Porque não pareceu uma publicidade, mas pra mim trouxe muito resultado. Perfeito. Então ela me deu uma abertura que outros influenciadores não me dão. Ela tinha uma visão já, né? Isso mesmo, entendeu? Eu já fechei parceria com grandes influenciadores, que não posso citar nome aqui, mas que não me trouxeram nada de resultado. Olha isso. Não quer dizer que um influenciador que tenha muitos seguidores vai te trazer resultado. Não, Depende não. do nicho, depende do público que segue ele. Sim. E do seu produto precisa estar alinhado. Isso mesmo. Agora, qual que é o seu processo para buscar novos influenciadores para você e que façam sentido, né? Para divulgar os produtos dos quais você trabalha? Hoje, a maior ferramenta, o que dá mais engajamento no Instagram é o Reels. Então, hoje, a minha análise é mais baseada no Reels. Se eu tô rolando Reels ali, que é onde eu perco
né? O meu tempo off, 90% rolando Reels, vendo meme, enfim. Então, se eu vejo que aparece um vídeo de um influenciador que tem engajamento, que tem bastante curtida, bastante visualização e comentário de pessoas reais, porque hoje existem, sim, ferramentas que comentam, que curtem. Sim. Então, tu tem que analisar o tipo de comentário, entrar no perfil das pessoas, ver se são pessoas reais que estão comentando. Isso é muito importante. Existem pessoas que agem de má fé, isso sempre vai existir. E existem pessoas que trabalham da forma certa. E a gente tem que saber filtrar isso. Então, eu vou no Reels ali, rodando, vejo um potencial influenciador, entro no perfil dele, eu já sigo. E começo a acompanhar por um tempo. Se eu vejo que o conteúdo que ele tá postando nos stories todos os dias não é relevante pro tipo de comunicação que eu quero com a minha audiência, eu já paro de seguir. Então, é muito a comunicação que ele usa, a linha de raciocínio que ele segue, se ele tem uma rotina, se ele não tem, se ele faz muita publicidade, se ele não faz, se ele é mais seletivo, sabe? A comunicação que ele usa com a audiência, tudo isso influencia na forma como ele vai divulgar o meu produto e na credibilidade que ele vai passar pra audiência dele quando fizer a minha divulgação. Perfeito. Então, isso pra mim influencia demais. Mas não tem um padrão, assim, eu faço só com homem, eu faço só com mulher, não pode divulgar jogos, não pode falar de humor. Não tem. No primeiro momento, talvez seja a comunicação em si. Isso mesmo. Se eu olhei um vídeo, eu vi que, me prendeu. Ele é um bom criador de conteúdo. Eu vou pesquisar um pouquinho mais, entendeu? E aí eu já faço o quê? Já vou mandar um e-mail. Porque a assessoria de influenciador demora pra responder. É mesmo? E muitos nem respondem. Nossa. Então eu envio uma média de 30 e-mails por dia e recebo 2 respostas. Caraca! Mas por que é assim? Não sei. Será que é por conta da quantidade de volume? Pode ser, ou... É que assim, o influenciador, quando ele começa a crescer, ele não tem ainda a educação do empreendedorismo. Entendi. Ou às vezes ele pega uma assessoria muito grande, que já gerencia vários influenciadores, ou ele pega alguém da família pra assessorar. E essa pessoa da família não sabe assessorar. Muitas vezes não sabe nem responder o WhatsApp. Nossa. Já falei com Aí é mal. muitas assessorias que errava português, que demorava 3 dias pra responder, que não passa credibilidade, entendeu? E aí, às vezes, o influenciador deixa de crescer porque ele contratou a pessoa errada. Desanima quem tá Isso. querendo contratar. Isso mesmo. Justíssimo. E aí, acaba perdendo o potencial de crescer cada vez mais por não saber contratar a equipe, por não saber gerir o negócio. Porque o influenciador, o negócio dele é ele mesmo, é a imagem dele. Então, ele precisa saber gerir o tempo, gerir as pessoas, gerir as ferramentas pra facilitar a criação de conteúdo e engajar cada vez mais. É muito louco como hoje em dia, quando a gente fala de marketing digital, de ambiente digital, um influenciador, um afiliado, ele precisa conhecer de tudo um pouco, né? Tipo, o influenciador não é... O papel dele não é só aparecer no Instagram e divulgar produtos Não. e fazer posts e fazer Tudo reels. traz. Ele precisa entender do background até pra colocar pessoas qualificadas Isso pra mesmo. o que ele precisa. Ele precisa entender de estratégia, né? Sim. Hoje em dia, eu sempre falo, cara, o negócio que não entende de estratégia, que não tá na internet, daqui a um tempo não vai estar em lugar nenhum. Isso. Porque a internet é o lugar que todo... Cara, sempre estamos com o celular na mão. Exato. Sempre. Até minha avó tem celular, cara. Não sabe nem usar, mas tem. Então, hoje em dia, se tu não tá na internet, daqui a pouco teu negócio vai cada vez regredir mais, e um dia vai deixar de existir. E essa sabe? é uma realidade, É né? uma realidade. Querendo aceitar ou não, Isso mesmo. a galera tem que estar no digital. Se você quiser ter algo realmente a longo prazo dentro da sua vida, talvez faça sentido você também estar no digital. Isso Mas mesmo. falando sobre essa questão de influenciadores, como é que você tem certeza, quando você pega pra analisar um perfil, se o público dele realmente tá interagindo com os posts dele, se realmente ele tem engajamento, tem como saber disso? Tem como saber. A maioria dos influenciadores, eles usam o quê? Principalmente a assessoria. Eles usam um portfólio, pronto. E esse portfólio, ele é feito com as postagens mais polêmicas e mais engajadas dos influenciadores. Cara, que demais, não sabia sobre isso. Olha lá. Não, tu nunca pode aceitar um portfólio pra fechar uma parceria com o influenciador. Nunca. Porque os números que tem ali são números de polêmica, dos dias que o influenciador saiu em página de fofoca, ou que ele falou sobre alguma coisa muito polêmica nos stories e gerou um engajamento gigante. E aí eles tiram esses prints e colocam no portfólio. Então, Legal essa dica, hein? o portfólio é sempre incrível. Super apresentável. Tanto que sempre quando uma assessoria me envia um portfólio, eu falo, legal, o portfólio é incrível, mas eu preciso de prints atuais. Aí eu vou lá no Instagram do influenciador, pego o último story, Aham. né? No caso, o primeiro, que foi postado há 24 horas, tiro um print e falo, eu quero um print dessas visualizações aqui. Porque aí é o resultado de hoje. É o que ele vai me trazer, entendeu? E como eu faço uma análise do perfil? Vou olhar os comentários, vou olhar o engajamento, vou olhar as curtidas. O influenciador que é influenciador e oculta as curtidas das fotos é porque ele não tem tanto engajamento. Ah, olha aí um hackzinho. Por que que ele vai ocultar? Não tem nada a esconder.
Olha lá. Justo. Muito legal saber que o influenciador, ele também tem um currículo, né? É, Claro que cara, sim, exatamente. meu. Não fazia ideia exatamente. disso. Então, tipo, tu tem que saber analisar, entendeu? E, cara, isso eu aprendi vivendo. Legal. Vivendo e quebrando a cara, entendeu? Porque tem muita gente que não sabe que existe ferramentas pra comentar em foto no Instagram. E existe ferramenta que te dá 1000 seguidores por minuto, se você quiser. sim. Existe ferramenta que curte foto, existe... Cara, existe equipe de hate. Ah, isso aí eu fiquei sabendo, eu fiquei Eu não sabia chocada. disso. Pra Sim, gerar cada cara. vez mais Você engajamento. Você acredita? Não, os caras empenhados ali em derrubar um perfil aleatório. É isso. É o trabalho E às deles. vezes não é Eles ganham derrubar, pra até. isso. Bom dia. Às vezes não é derrubar, é gerar engajamento. Porque Só gerar engajamento. o hate traz engajamento. Justiça. Não, mas eu fiquei sabendo que, tipo, tinham grupos de hates justamente pra derrubar Derrubar o perfis. perfil, É, sim. com essa função, Mas assim, é, ó. muitos influenciadores que falam sobre determinados assuntos usam páginas de fofoca que têm equipes de hate pra gerar engajamento, pra gerar comentário, pra trazer audiência. A audiência não é qualificada muitas vezes. Só que a polêmica faz o quê? As pessoas ficarem curiosas. E elas vão seguir esse influenciador. Meu, a Cara, gente tá se descobrindo você o universo. Olha só, se você fica olhando página de fofoca nos comentários só pra ver os comentários problemáticos, saiba que é tudo combinado. Saia desse mundo. Tirou um véu, né? Bom, mas... Porque, cara, eu não imaginava, tipo, achava que realmente as pessoas problematizavam nos comentários. Não, tipo Tem gente assim, que ó, comenta assim, tô aqui só pra ver os comentários. Ah, se lascou. Sim. E Comentários existe, é programados. real. Porque quanto mais pessoas comentam, mais as outras vão ter... vão se sentir confortáveis de comentar também. Exato. Então, muitas vezes, a equipe de hate, ela faz o quê? Ela só dá o pontapé inicial. E depois o público continua. Entendeu? Fica só comendo pipoca Se sente assistindo. confortável. Ah, se já tem um comentário sobre isso aqui, então vou comentar também, foda-se. Sabe? É verdade. É o efeito massa, né? É o efeito massa. Às vezes a pessoa quer comentar, mas não tem nenhum comentário ruim. Eu vou começar a prestar muita atenção nisso agora. Eu não vou ser a primeira. Só que se tem uma equipe de hate, aí o engajamento, ó. Agora vamos imaginar que a gente encontrou um influenciador, ele Uhum. tem um bom engajamento, um engajamento real. Quais são os cuidados que você toma pra garantir que essa parceria vai dar 100% certo antes de fechar? Cara, a comunicação do influenciador, a forma como ele se apresenta nos stories e no Reels, como ele se posiciona. Não a roupa que ele usa, mas como ele se posiciona, como ele conversa com a audiência. Ele tem credibilidade. Eu acompanhando ele por um mês, eu senti confiança. Eu já vi alguma publi dele que não pareceu publi. Eu já, sei lá, eu fico acompanhando, né, por um determinado tempo. E aí depois eu fecho essa publicidade. Mas nesse tempo que eu acompanhei, me passou credibilidade, eu olhei pra ele e falei assim, cara, essa pessoa me parece confiável. É muito de intuição, Feeling, sabe? porque De você já feeling. faz Tu vai muito criando isso. isso com o tempo. Como eu Entendi. falei, já fechei muitas parcerias que deu ruim. Só que hoje, sei lá, de um ano pra cá, não teve nenhuma parceria, assim, que eu fechei que não me trouxe resultado. Porque o teu feeling vai ficando aguçado, sabe? Sim. Você vai olhando pra pessoa e falando assim, Aí tem. aí tem. Ontem mesmo eu tava pra fechar uma parceria com o influenciador e eu recebi um print, a gente tava vindo pra cá e eu falei, Gaba é meu videomaker, editor. Esse print aqui tá editado ou não? Ele deu um zoomzinho e falou, tá vendo aqui, ó? Tá borrado. Olha aí. Na quantidade de visualizações. Aí eu faço o quê? Eu peço um vídeo. Sabe essa story aqui que você me mandou um print? Eu preciso que você me mande um vídeo das visualizações. Porque o vídeo não tem como editar. Só que aí muitas vezes a assessoria faz o quê? Não responde mais. Ai. Ou não manda o vídeo. Aí o silêncio fala por si só. Ou começa a negociar valor, entendeu? Mas era 40, gente. Se você fizer uma contraproposta, eu posso passar aqui pra diretoria pra análise. Caraca. Mano, aí pra mim já não passou credibilidade, Obrigada, não passou próximo. confiança. Próximo, entendeu? Caraca, eu não imaginava que era tão... Cara, é um universo, realmente. É. É um buraco que você vai entrando. ele- Sim. E, cara, cada vez que você vai entrando mais, você vai vendo que é bem obscuro, sabe? Bem obscuro. Que se Quanto você mais não tem cabuco, mais souber... sujeira sai. Isso mesmo. Entendi. É porque, cara, hoje em dia tem pessoas que têm potencial, que são boas, que têm um coração bom e que não vão enganar ninguém. E tem pessoas que, foda-se, eu quero meu resultado e é isso, entendeu? E, cara, Deus tá vendo, né? Eu sempre falo, Deus tá vendo, mas aqui na Terra quem paga somos nós, Sim, né? com certeza. Então a gente tem que ter esse feeling, tem que ter esse filtro, saber filtrar o tipo de pessoa que tu trabalha. E isso não só com influenciadores, mas com sociedade, com Sim, qualquer coisa que tu empresa, faz, sim. né? Total. Isso é muito foda, cara. E hoje, quanto tempo dura mais ou menos aí uma parceria
de um influenciador com você? Depende. Se eu vejo que eu fechei com ela e ela me trouxe resultado, eu vou fechar uma exclusividade. Então, eu vou fazer uma proposta pra ela não fechar com mais ninguém do mesmo nicho. Só comigo. Então, por exemplo, essa última influenciadora, ela me trouxe bastante resultado. Eu não conversei com ela sobre exclusividade, mas ela era uma pessoa tão do bem que quando alguém chegou pra ela e falou assim, quero fechar uma publicidade no nicho de renda extra. A assessoria dela veio até mim e falou assim, Thay, você quer fechar novas publicidades? Porque a gente tá recebendo proposta. Se você for fechar, a gente vai fechar com você, porque a gente já divulgou. E a influenciadora não gosta de ficar divulgando várias pessoas do mesmo nicho. Você entende a credibilidade que ela passa pra audiência dela? O quanto ela se preocupa com os produtos que ela traz pra divulgar? É esse tipo de influenciadora que a gente busca. Então, esse tipo de pessoa traz credibilidade tanto pra ela quanto pro meu público e pra mim, entendeu? Perfeito. Os seguidores dela que vieram pra mim são fiéis. Porque são fiéis a ela, vão ser fiéis às pessoas que ela indica também. E normalmente Então- são pessoas que se preocupam de fato com a própria imagem, né? Sim. Não vão divulgar qualquer produto. Isso mesmo. Se não tem fit com a verdade dela, os valores, ela não vai divulgar. Uhum. E aí isso traz credibilidade também Traz. até pra quem vai buscar parceria, né? Isso mesmo. É o E hoje em posicionamento. dia, as parcerias presenciais têm dado muito mais resultado. Talvez vocês que estejam assistindo nem saibam o que é uma parceria presencial, porque eu vejo que tem poucas pessoas moldando a parceria com o influenciador. Só que é algo que já trouxe muito resultado, só que atualmente ela precisa ser moldada para trazer resultado. E tem poucas pessoas aplicando, né, dessa forma. Você fazer uma parceria presencial, você pagar para o influenciador e você ir até ele gravar a publicidade. Passa muito mais confiança. As pessoas Total. entendem que se você tem acesso a esse influenciador, é porque vocês realmente se conhecem. Vocês realmente têm um vínculo. Então a pessoa pensa, cara, se essa pessoa tá ali com um influenciador que eu sigo e que eu acompanho e que eu admiro, provavelmente é uma pessoa que vai me trazer um produto bom. Provavelmente é uma pessoa que tem uma boa índole, Posso confiar. que eu posso confiar, entendeu? Perfeito. Então o presencial traz muito mais confiança. Entendi. E Você comentou um tempo atrás aí que vocês fazem o script juntos, né? Uhum. Quando você vai fechar uma nova parceria, você vai lá e coloca coisas, sugere algumas ideias de script, a parceira vem, sugere de volta e vocês constroem. Hoje, na sua equipe, você tem alguém que escreve a copy dessas divulgações ou é você mesma que cria? sou eu mesmo que crio. Tudo Legal. que é pro meu perfil, sou eu mesmo que crio. A gente tem uma copy que trabalha na nossa equipe, só que ela cria copies gerais e a gente faz adaptação. Porque eu gosto do humanizado, né? Tava falando pra vocês no off. Então, se alguém for criar alguma coisa pra mim, eu sempre vou ler, vou entender e vou aprovar e vou colocar um pouco sobre a minha essência. Eu nunca vou fazer algo que não conecte com o meu propósito. Ou que não conecte com a forma como eu comunico com a minha audiência, com os meus alunos, enfim. Então, sempre eu coloco um pouquinho de mim, né? Um pouquinho sobre a minha personalidade em todas as coisas que eu faço. Inclusive na parceria com o influenciador. Não. E eu tenho uma pessoa que me ajuda disparando os e-mails, uma pessoa que me ajuda conversando com as parcerias, encaminhando os vídeos que eu já fiz pra passar credibilidade e tal. Mas eu que finalizo. E tem muito influenciador que não aceita negociar copy. Por exemplo, eu quero que você mande o briefing. Se você não mandar, eu não faço. Já fez com muitas parcerias que foi assim. Eu quero o briefing. Eu vou gravar conforme está no seu briefing. Caraca. Uhum. Tipo assim, ó, você tem que mandar a cópia ali, ó, desenhada. Ele vai gravar e vai te mandar pra aprovação. Caramba. E Tipo, muitas... não sugere nada da Nada, comunicação nada. dele. Tipo, olha, se eu falar isso, etc. Nada. Ah, mas aí fica ruim, né? Uhum. E são esses que talvez não te trazem Isso. tanto resultados. Porque aí, de cara, já apareceu no perfil dele lá uma publicidade, entendeu? Pô, fica muito cara de publicidade. Não conecta, não adianta, não conecta com a audiência. O influenciador, ele tem que tentar se expressar de uma forma natural e Sim, leve ali, isso né? mesmo. Trazer autenticidade pra fazer as pessoas se conectarem com ele. Esse é o jogo ali do Eu sempre falo que influenciador. marketing de influência é vida real. Perfeito. Não tem nada... Por que Carlinhos Maia é um dos Exato. maiores Foi o influenciadores que eu pensei. do Brasil? Ele faz sem nem você prestar atenção Sim, no que ele tá eu fazendo. lembro, eu acompanhava mais o Carlinhos Maia antes, assim, quando ele tava, sei lá, ele morava na vila ainda. Eu Uhum. acompanhava, cara, era uma novela da vida dele. Sim, tipo sim. assim, vários stories, eu Vida assistia real, todos. Vida real. real total. Eu adorava ver a mãe dele, Sim. os perrengues na vila, tipo, vida real mesmo. E hoje em dia as pessoas acham que robotizar esses momentos vai super dar certo. Não dá, porque não conecta. E a partir do momento que você entende que vida real conecta, você consegue vender muito mais através do seu próprio perfil. Eu aprendi isso na marra, porque eu não sou criadora de conteúdo, não gosto, sempre trabalhei com alguma forma de tráfego pago, seja
tráfego em anúncio, ou seja, parceria com o influenciador. Porque parceria com o influenciador é tráfego pago. Eu pago pra ele me divulgar. Então, tem muita gente que confunde. Orgânico é você criar conteúdo. TikTok, Reels, qualquer rede social. Você se dedicar pra isso. A partir do momento que você paga alguém pra fazer, é tráfego pago. Perfeito. Então, eu confundia muito isso. Eu achava que, tipo, vida real, a minha vida não ia ser interessante pra ninguém. Muito monótona. Eu acho que todo mundo Sabe? pensa isso, né? E a partir do momento que você entende que vida real gera conexão e que conexão te traz confiança, que automaticamente te traz venda, quando você entende que esse funil é perfeito e que a audiência que você vai captar vai te fazer criar... você cria um vínculo com a sua audiência, vamos dizer assim. Você entende o que ela gosta de assistir. E aí você vai moldando os seus conteúdos pra isso, entendeu? As pessoas que me seguem sabem que eu não sou uma boa criadora de conteúdo, mas que a minha vida nos stories é a minha vida real. Todas as pessoas que me encontram na rua falam, e você é a mesma pessoa dos stories, cara. Isso é massa, Como né? pode? Meu, sabe, eu te vejo lá, parece que eu já sou tua amiga. Porque a minha vida é a vida real. Eu posto sem filtro, sem nada, entendeu? Eu não sou uma influenciadora. Eu uso o meu perfil pra trabalho. Então, eu posto a minha vida, eu posto a minha rotina, porque gera engajamento, gera conexão com a minha audiência e automaticamente eu vendo muito mais. Então, o tráfego que eu rodo, seja de parceria com o influenciador ou seja de anúncio, eu rodo pro meu perfil. E no meu perfil eu gero conexão e da conexão sai a venda. Então, esse funil foi o funil perfeito que pro meu tipo de produto conectou e que me traz resultado. Sempre. Não existe não existe uma fórmula mágica. E como que você faz dinheiro? Não existe uma fórmula mágica. Tem um funil que você descobre que conecta mais e você vai usar ele e vai aplicar até o momento que você vê que tá te trazendo resultado. Não tá mais trazendo resultado? Então eu vou ter que mudar. Essa rota aqui já não tá mais dando certo. Que foi o que aconteceu com as parcerias com influenciadores. Em 2021 e 2022, foi muito forte. Muito forte. Qualquer tipo de publicidade que você fazia, trazia retorno. Só que aí começou a saturar. A forma como as pessoas divulgavam pro nicho de renda extra começou a saturar. E aí, em 2023, final de 2023, agora início de 2024, a gente começou a modelar as antigas parcerias com o influenciador. E começou a trazer resultado de novo. Então, a rota lá em 2021 e 2022 deu muito resultado, 2023 não, e em 2024 voltou a dar resultado. Porque eu entendi que eu precisava modelar de uma forma diferente, a mesma linha de raciocínio, mas com uma comunicação mais alinhada. Vamos dizer assim, com um filtro maior, sabe? Legal. Então, as estratégias dão certo, você só precisa ver com o que você se identifica mais. Agora, voltando um pouco no que você testou lá e fechou, na verdade, com a influenciadora que você gostou bastante, que ela deu sugestões, deu dicas. Não, eu vou soltar um story agora primeiro e depois vou falar. Quando você pensa em estrutura, quanto tempo, por exemplo, um story precisa... Quantos stories precisam ser postados para que convença a galera que tá acompanhando aquele influenciador que aquele produto é bom? Existe uma estrutura básica que você usa e aí você só adapta e tal? Como é que é isso? Se for online, por exemplo, se você não for encontrar o influenciador, uma sequência de 3, 4 stories é suficiente. Por quê? Vai ficar chato se ele ficar fazendo uma publicidade de mais de 4 stories. Agora, se vocês estiverem presencial, vocês conseguem criar muito mais conteúdo, conseguem envolver muito mais a audiência. Então, no presencial, não existe um limite. Quanto mais você conseguir postar, melhor. Claro, não seja repetitivo, porque senão vai ficar chato, a pessoa nem vai assistir. Mas, por exemplo, o último presencial que eu fiz, a gente foi ao shopping. A gente foi ao shopping, ela abriu uma caixinha de pergunta, respondeu algumas dúvidas relacionadas ao que eu fazia, gerou engajamento com o público. Eu fui levar ela pra casa e no final a gente gravou a publicidade dentro do carro. Bacana. De uma forma bem leve. Ela gerou a conexão com o público e no final eu fiz o famoso pitch. Mas ela fala assim, tipo, gente, eu tô aqui com a Thay, ela faz isso, minha isso, amiga, isso, não minha sei amiga, o quê. a gente vai no shopping agora. Vou abrir uma caixinha de perguntas aqui, etc. Isso, de forma bem natural. tranquilo. Como ela sempre... Por isso que é importante acompanhar a rotina de um influenciador. A influenciadora que eu fechei, ela já tem essa rotina de ir ao shopping, de mostrar, de abrir caixinha de pergunta, de falar sobre os produtos que ela faz publicidade. Ela já tem essa rotina, não foi estranho pra audiência dela, entendeu? Bacana. Então, não ficou com cara de publicidade. Por isso que as pessoas acharam que eu era amiga dela. Sim. Porque ela falou de mim nos stories com muita naturalidade. Outro dia, comum, Isso, acontecendo. comum acontecendo, entendeu? Da rotina dela. A gente foi ao shopping, foi na Zara, ela postou stories fazendo compra. E aí ela postou o quê? Eu quis comunicar com o público de renda extra. E pra comunicar com o público de renda extra, você precisa passar credibilidade. Você precisa mostrar pra ele que o que você tá divulgando é o que você vive. Porque hoje existem muitas pessoas que mentem resultado. Então eu preciso mostrar que a minha vida é real. E que o que eu vendo dá certo. Então, ela postou quanto a gente gastou na Zara. Postou a gente pagando na Zara. Porque se eu tava pagando aquele valor em roupa, é porque eu tenho um potencial financeiro
bom, Sim. vamos dizer assim. Que o que eu vivo dá certo, me traz retorno, Não é entendeu? mentira. Então, a comunicação na hora da publicidade é muito importante. Você fazer de forma inconsciente os leads entenderem que você vive o que você vende. E isso é muito importante. E aí, ela alinhou toda a comunicação, postou do jeitinho dela, só ela me falava, tá, eu vou fazer isso agora. Beleza, vamos lá. E aí, no carro, ela falou, tá, e agora, como a gente vai finalizar? E eu falei, vamos fazer isso. Cara, foi Deu certo. incrível, deu super certo. Que massa. E depois de uma campanha como essa, por exemplo, com o influenciador, não falando só sobre ela em si, mas outros influenciadores, o que você analisa pra saber se uma campanha deu certo ou não? Existem alguns pontos que você pega pra ver, sem ser só a parte do lucro, por exemplo? Sim, o resultado financeiro é o mais importante, só que não a curto prazo. Porque já fechei parcerias com influenciadores que que eu fechei a publicidade no início do mês e que até o final do mês ele não me trouxe retorno. Porque trabalhei com ticket errado. Só que aí, depois eu fiz uma Black Friday e recuperei. Massa. E aí, o interessante disso é você salvar os contatos que vêm dessa parceria com o influenciador. Salvei todos os contatos com o nome do influenciador e a data que eu fiz a publicidade. Lá na Black Friday, as pessoas que me mandaram um comprovante no WhatsApp tinham o nome dela salvo. Eu sabia que trouxe dessa parceria, entendeu? Legal. Então, o resultado a curto prazo, ele acontece quando a parceria é muito boa. Por exemplo, ali com essa última parceria que eu fiz, em 3 dias eu recuperei o valor que eu tinha investido. No 4º dia, eu já comecei a ter resultado. Então, sei lá, vou passar números, posso? Pode. Eu paguei R$4.000 pra fazer essa parceria e eu lucrei, né, em 1 mês e meio, 60 mil. Uau. Caraca. Então, tipo assim, são números muito incríveis. Só que a comunicação precisa estar alinhada. Eu salvei os contatos quando eu recebi. Ali no primeiro mês, eu devo ter feito, sei lá, eu paguei 4, eu devo ter feito uns 18 mil. E aí, depois, eu trabalhei no ticket, porque eu vi que a minha abordagem inicial não converteu no ticket que eu quis trabalhar. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma promoção. E aí, eu fiz uma promoção e converteu mais 42 mil, se eu não me engano. Por quê? A comunicação com a audiência dessa influenciadora precisa ser com um ticket mais baixo. Ia vender muito mais. Só que aí é a estratégia. É aí você Você entender... fez quase que um downsell Isso. no rolê. Isso mesmo, entendeu? Só que aí você precisa Que entender. traz o quê? Conhecimentos Isso. pra gente, identificando toda... Mano, Incrível, sensacional. é incrível. Sensacional. Só que tem muitas pessoas que pensam que, parceria com o influenciador não me trouxe resultado ali em 3 dias, pô, foi uma parceria ruim. Não, cara. Já fechei fechei parceria com o influenciador com um padre. É Meu sério? Deus, É calma, sério. eu tava rindo, aí eu parei. Não, eu tava sorrindo. Meu Deus! Pô, padre, eu fiquei séria. É sério. Mas- Fechei parceria com um padre. Mas deu certo, deu boa? Estourou. Caramba. Uhum. É, não, porque Foi o padre isso? tem muita credibilidade. Se tem uma pessoa que tem credibilidade, é o padre, cara. Cara, é por isso, analisar o perfil e a audiência que ele conecta, entendeu? Sensacional. Ele tem credibilidade, ele passa pras pessoas que, pô, pode confiar no que ele faz. Mas era produto de renda extra? Era. Uou. Gente, como é que foi essa cópia? Agora eu fiquei curiosa. Tipo Foi assim, bem ele falou leve, o quê? é bem leve, entendeu? É. Depende do influenciador, depende do que ele faz, você tem que ter muito cuidado na forma como você divulga. Primeiro porque você não pode fazer promessa falsa, no nicho que eu trabalho. Tem que ser bem cautelosa. Uhum. Então, a comunicação precisa estar alinhada. E foi uma parceria online. Então, eu não tava lá com ele pra falar, faz isso, isso, isso. Imagina se fosse presencial, né? Ia ser lindo Nossa, demais. Mas, sim. enfim, né? Mesmo assim, me trouxe muito resultado. Paguei R$10.000 e fiz 150 mil. Caraca. Gente, eu tô muito curiosa pra ver o padre falando nos Eu stories. queria Sim. muito. O que ele falou? Depois eu te mostro, eu Ah, eu tenho quero os ver, stories quero salvo. ver. Eu sempre Cara, salvo, né, pra sensacional, usar sensacional. depois. Agora sim, Thay, você comentou nos bastidores também que você gosta muito de gerenciar e trabalhar com pessoas. De que forma esse seu amor por gerenciar e trabalhar com pessoas te ajuda na hora de trabalhar com influenciadores? Porque, querendo ou não, você tá lidando com pessoas ali de uma forma totalmente diferente. Então, você tem que ter jogo de cintura, tem que saber também se comunicar e se posicionar da forma correta. Sim. Então, como é que isso te ajuda? Me ajuda porque o influenciador é uma pessoa. E ele vai comunicar com pessoas também. E pessoas se conectam com pessoas. Então, eu preciso trabalhar a minha comunicação, eu preciso trabalhar a forma como eu vou me posicionar e eu preciso passar credibilidade nisso. É tudo um conjunto. E como eu trabalho muito com pessoas todos os dias, eu tenho equipe, eu gerencio, eu trabalho em bastidor, Cara, o ser humano é o ser mais incrível que existe, né? Porque cada pessoa tem uma identidade, cada pessoa tem um jeitinho de se comunicar. E por isso que eu não gosto de fazer reunião com os meus funcionários todos juntos.
Cada pessoa Individual. tem um jeitinho de conversar, tem um jeitinho de se impor, sabe? E aí você consegue alinhar melhor individual. E essa expertise na parceria com o influenciador me traz esse feeling de saber comunicar, de saber falar com todo tipo de público, sabe? Então, a forma como eu comunico com a audiência da influenciadora vai ser a forma como eu comunico com os meus funcionários, vamos dizer assim. Seguindo um padrão, sendo leve, sem muita agressividade, porque eu vejo que às vezes as pessoas querem ser agressivas na parceria com o influenciador. Mas não é a agressividade que vai conectar. E a parceria com o influenciador vai te trazer resultados se você gerar conexão. Sim. E pra conectar, você precisa ser leve, você não pode forçar. Né? Não pode Concordo. induzir a pessoa a querer comprar alguma coisa. Ai, comprem isso daqui porque vai te dar 10 mil reais em um mês. Essa comunicação não funciona. Essa comunicação é muito agressiva. Então, quanto mais leve for, quanto mais natural ela acontecer, mais resultado vai te dar. Então, a minha vivência no bastidor, com a parceria com o influenciador, Casou muito. casa muito. Que legal. Muito. E de onde veio esse seu gosto em lidar com pessoas? Ai, não sei. Eu sempre fui aquela pessoa que, tipo assim, ó... Ai, não sei o que eu quero fazer de faculdade. Não sei o que eu quero ser da minha vida. Não quero ser nada, eu acho. Sabe? Tipo assim... Eu nunca... Tipo, geralmente as crianças têm um sonho. Quero ser jogador de futebol, quero ser professora, quero ser psicóloga. Eu sempre fui a criança que não queria ser nada. Ou não tinha essa clareza. Não Eu também tinha. não tinha. Então, quando eu me formei no 3º ano e chegou a hora de escolher uma faculdade, né? Não tinha dinheiro, primeiramente, né? Pô, vou fazer concurso e o que eu passar... Concurso não, como é que se fala? Vestibular. E o que eu passar e o que eu ganhar uma bolsa, eu vou. Então, eu fiz vestibular e passei pra finanças e pra contábeis. Eu tinha que escolher entre uma das duas. A mais barata era finanças. Então, eu ganhei uma bolsa de 50%. Caramba. E finanças era mais barato. Então, eu fui nisso, entendeu? E aí, ali, eu criei esse amor por pessoas, por comunicação. Porque a administração em si é esse negócio de você lidar com pessoas, de você lidar com papéis, com notas, com não sei o quê, com dinheiro, sabe? E Organizar, ali, né? você vai se conectando com as pessoas da empresa e criando esse feeling, assim, de comunicar. Sim. E eu sempre fui muito comunicativa. Muito, muito. Se tu me encontrar na rua e falar, oi, Thay, eu vou falar, oi, tudo bem? Não sei, sabe? Tipo, assim, bem natural. Então, pra mim, a comunicação é o que vai gerar conexão. E, cara, quando tu cria conexão com a tua audiência ou com as pessoas que tu Outra quer coisa. atingir, é outra coisa, sabe? É que nem vocês têm o feeling de gravar o podcast. Vocês já sabem a forma como a pessoa vai se sentir confortável. Eu falei, cara, o almoço me deixou muito confortável pra gravar. Porque antecipou o nervosismo, o primeiro contato. E vocês já vivem isso, vocês sabem que isso traz essa sensação. Total. Então, você deixa a pessoa mais confortável. Vocês geraram conexão comigo antes da gente estar aqui. E isso é muito importante. Isso é muito importante, totalmente. E como é que você lida com os desafios dentro da equipe, assim, sei lá, você gerencia ali uma equipe de quantas pessoas? 15? Hoje é 15, 15 pessoas. 16, São por aí. todos home office? Não, a gente tem uma equipe presencial de 4 pessoas e os outros são home office. E quando tem alguma divergência de opinião, algum clima estranho, pesado rolando, como é que você lida? Gerenciamento Cara, de crises dentro da equipe. No presencial acontece bem mais, tá? É mesmo? É, bem mais. Por quê? No online as pessoas são mais cautelosas. Quando você vai falar, você não pensa. Quando você vai escrever, você pensa. Justamente. E você lê e relê e fala, não vou falar isso. Escreve e apaga, escreve e apaga. Então, os conflitos são menores. Agora, quando você tá no presencial, cala a boca, não sei o quê. Isso aí não vai dar certo. Vamos fazer desse jeito aqui, eu acho que desse jeito vai ser melhor. Então, no presencial, traz mais conflito. Só que as pessoas que trabalham no presencial comigo são pessoas que eu já tenho um vínculo muito grande. Que eu já consigo me comunicar com elas, não como um superior, mas sim como uma pessoa de igual para igual, entendeu? Cara, não, isso não vai dar certo, vamos fazer de outro jeito. Alguém tem alguma outra ideia? Vamos alinhar as nossas expectativas sobre isso, o que a gente quer alcançar, pra daí a gente alinhar a forma como a gente vai comunicar. Sabe? Então, esse negócio de ter o presencial e as pessoas que estarem no presencial serem pessoas que tu já tem essa comunicação mais alinhada. Entrou uma pessoa nova, por exemplo, ano passado, sei lá. Foi em agosto, se eu não me engano. E essa pessoa já se moldou a comunicação que a gente tem. Porque é aquilo que a gente falou, a laranja, ela contamina tanto pro bem quanto pro mal. Então, se tu não deixar ela formar uma opinião própria sobre o que ela faz, se ela entrar no senso de comunidade,
ela vai se adaptar muito fácil. É a cultura, né? Isso, entendeu? E aí não gera conflito. E se gerar conflito, eles mesmos conseguem resolver sem eu estar junto. Perfeito. É muito legal você dizer isso, porque eu nunca tinha parado pra pensar que presencialmente poderia ter muita treta. Realmente, cara. Sim. Quando você tá off... Quando você tá online, você realmente pensa pra escrever. E olha que eu repenso várias vezes pra não parecer grossa. Eu também. Ainda tenho esse pensamento de tentar escrever de uma forma que não seja grossa. Isso mesmo. As palavras que tu usa, cara, tu vai ler antes de mandar. E tu vai ver se tu tem coragem ou não pra falar isso, entendeu? E no presencial, às vezes, sai. Você falou, entendeu? Não tem filtro. Ainda mais que uma pessoa, sei lá, ela é muito mais caricata, essa é a palavra? Ela tem muito mais expressividade, que nem a Carol. É. Sabe? Mais Às vezes eu mando um tá, sem querer. E o tá é super, tipo, interpretado errado, sabe? O tá é só um tá. Aí, velho. Não, é só um tá. É só um tá. Com que cara que você me mandou esse tá? Manda foto agora. Sim, mandou só um kkk ou um hahaha? Exatamente. Não, e os 3 Ks... Tem que ter 3. Ó, se for 3, sei lá, eu fico desconfiada. Sei lá, eu não sei se essa pessoa chutou engraçado. Se mandou só kkk. Aí vai a pessoa mudou Agora, se é kkkk maiúscula, ela gargalhou. Ela, meu Deus, ficou muito. Aí vai ela exatamente. realmente nem riu, mas ela riu com kkk. Exatamente, foi legal. É isso. Mas olha só, Thay, nessa sua equipe, que você tem mais de 10 pessoas hoje, queria saber de você. Pra você, uma equipe enxuta é muito mais eficiente hoje pro digital? Pro digital, sim. Porque se tu tem muitas pessoas, tu não consegue ter controle do que essas pessoas fazem. E hoje, no digital, tu precisa gerenciar a tua equipe. Tu precisa saber o que cada pessoa faz. E todas as pessoas precisam saber um pouco sobre o que as outras fazem. Porque no digital é muito comum essa rotatividade de funcionário. Porque as pessoas entram, elas veem a oportunidade, elas veem o que tu faz. E muitas vezes elas modelam o que tu faz pro próprio negócio delas, o que não é errado, né? A oportunidade tá ali, todo mundo pode abraçar. Então, eu sempre falo que a gente cria... As pessoas falam que criam filhos pro mundo e eu falo que eu modelo funcionários pro sucesso, né? Então, tipo assim, se eles estão ali, estão vendo que eu tenho resultado, se eles quiserem modelar pra eles, tudo bem. Eu até ajudo, já ajudei muitas pessoas que saíram, que eram afiliados e que criaram um próprio produto. Cara, hoje eu tenho coprodução com uma pessoa que já foi nossa aluna. Então... Isso é muito foda, sabe? Porque eu tenho essa abertura com as pessoas. Eu dou essa abertura de... Eu não tenho nada pra esconder. Se dá certo pra mim, pode dar certo pra ti também. E tem espaço no mercado pra todo mundo. Então, eu vejo que é importante essa comunicação alinhada com os funcionários. De você falar, nesse momento você tá aqui, você é meu funcionário. Se em algum momento você quiser sair, você pode usar todo o conhecimento que eu te dei pra fazer o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que se dedicar 100% ao que eu te pedi. E isso alinha muito com a galera do digital, porque, cara, quando você tem essa flexibilidade, né? Porque, cara, o digital é algo que te traz essa flexibilidade, Sim. Tanto de horário quanto de lugar, ele pode trabalhar de onde quiser e tal. E tem essa flexibilidade com os meus funcionários. Por exemplo, o presencial, quando tá chovendo, eles não precisam vir. Porque, pô, é chato sair de casa com chuva, entendeu? Então, eu dou essa flexibilidade pra eles. Ah, tá frio pra caramba. Fica em casa. Trabalha lá no sofá, entendeu? Debaixo da coberta. Massa. Não precisa vir. Então, a partir do momento que tu deixa o funcionário confortável, mas que ele entende as responsabilidades que ele tem, tu não vai precisar cobrar, tu não vai precisar ficar fazendo reunião de alinhamento, tu não vai... Nada. Eu não tenho esse tipo de coisa com a minha equipe. Porque a minha equipe sabe o que eles têm que fazer. E eles respeitam o que eu coloco pra eles. Então, tipo assim, passei uma tarefa nova, dei um prazo, nesse prazo eu tenho certeza que eles vão me entregar. Porque se eles não conseguirem me entregar, eles vão me avisar com muita antecedência, porque eles já me conhecem. Se eles não conseguirem fazer, eles vão chegar e vão falar pra mim, Thay, tá foda de fazer isso aqui, velho. Aumenta a deadline. Isso, eu sei lá, traz mais uma pessoa, não sei, me ajuda. A gente tem essa comunicação aberta. E isso é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas no digital ainda querem ter aquela equipe, meu Deus, que tá ali pra fazer suporte, sabe? O máximo que libera é um cafezinho, não sei o quê, e tu tem que estar o tempo todo focado no trabalho. Cara, não vai gerar resultado. A pessoa precisa esvaziar a xícara, sair pra conseguir absorver coisas novas, entendeu? E a mesma coisa com o trabalho, se torna maçante, chato fazer sempre a mesma coisa. Por isso que os meus funcionários, todos eles, sabem fazer um pouquinho de cada coisa do outro. Quando eu passo uma função nova, eu gravo um vídeo e falo, essa é a função de vocês, sei lá. Ou eu passo uma instrução. A primeira pessoa que aprende, ensina os outros. Perfeito. Principalmente dos presenciais. Então, se essa pessoa faz isso aqui, pelo menos outras 2 têm que saber fazer também. Porque se essa pessoa sair, eu não vou ficar com um buraco na minha equipe. Por mais que aperte o horário, todo mundo vai saber fazer o que ele fazia. E se ele sair do nada, eu vou ter alguém pra ensinar outra pessoa.
entendeu? Perfeito. Então, isso é muito importante. Todas as pessoas do mesmo setor, né? Tipo, que faz suporte, sei lá, que faz administrativo, enfim. Precisa saber a comunicação que eu gosto, precisa estar alinhado com a forma como eu trabalho e que eu comunico com a minha audiência. E precisam estar alinhados entre eles de, se eu não venho hoje, tô doente, não tem problema. Tu sabe fazer o que eu sei fazer, entendeu? Massa. Sabe fazer minha função. Isso é muito legal. E não tem furo nunca. Exato. Além dos processos, né? Que você vai processuando tudo, as pessoas podem consultar depois. Exatamente. Agora, Thay, 4 anos de mercado, feeling estabelecido sobre pessoas, principalmente sobre perfis que podem dar sucesso no digital. Uhum. Se você pudesse dar dicas para pessoas que estão assistindo esse KiwiCast e pretendem criar um Instagram, ser influencers digitais, quais dicas você poderia dar para essa galera? Porque o seu feeling aí tá... Apuradíssimo. Tá apurado. Gente, na verdade, eu acho que eu só ia reforçar o que eu já falei, né? Porque se você chegou até o fim desse podcast, você assistiu até aqui, né? Você já tem o feeling. Já sabe que a comunicação, a conexão, a forma como você se comunica, ser vida real, é isso que vai te fazer crescer. Ninguém gosta de acompanhar o perfil de uma empresa que só tem imagem. Que só tem imagem estática lá, tipo, criativo, sei lá, enfim. Mano, chato pra caramba. Chato. Justíssimo. Porra, tem que ter a cara de alguém, chato entendeu? mesmo. Tem que ter uma vida real, tem que ter um bastidor, tem que ter um negócio descontraído. Então, Tem um meme. isso, para de pensar que... Tem muita gente que acha que entra no digital, meu Deus, eu preciso só postar sobre trabalho. Não vai conectar. Vai ser chato pra quem assiste. Muito chato. Entendeu? Então, quanto mais você colocar a sua vida real, quanto mais você conectar, quanto mais você entender o que a sua audiência gosta de assistir, você vai conseguir crescer cada vez mais. E aí você mistura. Todo mundo fala, né? Na minha cidade as pessoas pensam que eu sou influenciadora. Porque, tem 120 mil seguidores. E, engajamento, tal, não sei o quê. Ai, faz uma publicidade pra mim. Não faço publicidade. Porque o intuito do meu perfil não é esse. A intenção do meu perfil é trabalhar. E se eu começar a misturar o meu trabalho, a minha vida real, com a publicidade, vai virar uma bagunça, vai ficar chato pra quem assiste. Então, eu não faço publicidade no meu perfil. Pode me pagar quanto quiser, eu não faço. Porque pra minha audiência vai ficar chato. Não é isso que eles querem ver no meu perfil. Perfeito. Porque eu já entendi qual é a minha comunicação com a minha audiência, eu já entendi o que eles gostam de ver e o que eles não gostam. Então, publicidade pra mim não gera conexão. Por mais que seja financeiramente bom, entendeu? Mas pra mim a conexão é mais importante. Perfeito. Carol, que podcast foi esse? Você sabia que a gente aprendeu pra caramba sobre marketing de Aulas influência? sobre marketing de influência, sobre pessoas, sobre conexão, principalmente sobre autenticidade, né? Exatamente. Comunicação autêntica. Thay, muito obrigada pela Obrigada sua a vocês, presença. vocês são Não incríveis. terminamos, né? Não terminamos porque temos uma perguntinha final, bem reflexiva. Topa responder? Bora? Bora lá. Tá, e o que você diria, o que você gostaria, na verdade, de ter escutado no teu começo do digital que você hoje pode compartilhar pra quem tá começando nesse mercado? Eu gostaria muito de ter escutado, tipo assim, as pessoas não... Você não tem que se comparar com as pessoas, você tem que levar como inspiração. Porque as pessoas não entendem a diferença entre inspiração e comparação. E foi o que mais me fez sofrer, que eu expliquei pra vocês. Eu gerei comparação com o meu noivo, que era a pessoa na qual eu me espelhava, que eu levava como inspiração. Mas eu fiz comparação. E aí eu não conseguia ter resultado, eu não conseguia evoluir, porque eu me comparava com ele. Então, se eu posso dar uma dica, é não se comparem. Se inspirem. É diferente. E você precisa saber a diferença entre essas duas palavras. As pessoas que você segue e as pessoas que você leva como inspiração não são inspiração de resultado. São inspiração das pessoas que elas são. Da conexão que elas geram, da forma como elas comunicam, do resultado financeiro que elas têm, sim. Mas é delas. Você não vai ter o mesmo resultado. Nem se você fizer igual a ela. Porque cada pessoa tem uma essência. Então, se eu pudesse falar pra alguém que tá começando no digital, a dica mais importante... Duas, na verdade. Posso dar duas, né? Claro. Prepara a sua mentalidade, porque o sucesso, ele, cara, mexe muito com o seu psicológico. E você precisa estar preparada pra tanto receber hate quanto receber amor. Quando você tá no digital, cara, tem muitas pessoas que te odeiam e tem muitas pessoas que te amam, que te levam como inspiração, que, te colocam no pedestal. E às vezes você não sabe lidar com essas situações. Tipo, começar no digital pra muitas pessoas é não ter apoio da família. Só que aí, se a tua mentalidade tá preparada pra não ouvir o que a tua ambiência tá falando porque é ruim, tu vai conseguir chegar onde tu tá desejando, né? Tu vai alcançar o teu objetivo. Só que se tu não tem a mente preparada pra, tipo, cara, essa pessoa tá me desmotivando, que merda. Tu vai se desmotivar cada vez mais.
E os nossos pensamentos moldam os nossos comportamentos. Total. Então, quando a gente consegue moldar o que a gente pensa, o nosso comportamento vai trabalhar em cima disso e vai colocar energia no nosso cérebro pra trazer isso pra nossa vida. Então, eu sempre falo, a gente sempre tem 2 opções em tudo que a gente faz na vida, o sim e o não, né? O não sempre é mais confortável e o sim sempre é mais desafiador. Mas o desafio é o que te traz resultado a longo prazo. O comodismo não te tira da bolha. E não te tirando da bolha, não te traz resultados que você busca. Vai te trazer sempre o mesmo resultado. Não adianta você fazer sempre a mesma coisa e buscar resultados diferentes. Não vai conseguir. Perfeito. Caramba. Autoavaliação é autocorreção, galera. Olha aí. Thay, Justíssimo. muito obrigada pela sua presença mais uma vez. A gente... eu aprendi... Você trouxe dicas aqui que foram novas. E trouxe um universo principalmente diferente pra Não, gente. totalmente diferente. Principalmente no mercado de marketing de influência, que é algo que... talvez tenha dado uma caída e agora tá voltando e tá Sim. voltando diferente. Então você trouxe atualizações. A galera ama. Que bom. Mas assim, temos mais o quê? Olha só, temos aquele que eu vou chamar aqui, presentinhos. Eu queria fazer um mistério, mas eu não consegui. É o presentinhos que Fica para a faz. próxima. Presentinhos que Agradecer a sua faz. presença. Gente, vocês são um exemplo de experiência. Eu preciso falar isso, gente. Sério, que o Wi-Fi é exemplo de experiência. Vocês são incríveis. Obrigada. Me deixaram super confortável. Cara, Que bom. fizeram Fico eu me feliz de sentir... ouvir. Ai, não vou conseguir abrir. Não quero estragar. Não, nem precisa. É mais pra agradecer a sua presença Sim. mesmo. Ai, amei, o conteúdo gente. Amei compartilhado. Estar aqui. Sério, de verdade. Muito obrigada. Inclusive, deixe suas redes sociais aí, porque depois do podcast a galera vai querer te acompanhar. Tá. Meu Instagram, meu nome é meio estranho de falar, né? Mas enfim, é Thaíne, THAYNI Ruana. Boa. @Thaíne Ruana. Vai aparecer na Isso, tela aí pra mais ti. fácil, né? Porque eu sei que não é tão fácil de falar. Bruninha, e quem ficou nesse podcast até o final tem que fazer o quê? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com a Thay. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QCast. Fiquei sem fôlego, mas voltei. E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast. É um compromisso e eu te vejo lá. Tchau, tchau!